A deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim, disse na última sexta-feira, dia 14, que caso o projeto da anistia passe no Congresso Nacional, ela irá ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar o projeto. Aspas. Pode ser que passe, aprovado no Congresso, mas caso passe, a gente vai judicializar e vai derrubar. Ele não é a solução para Bolsonaro, ele vai ser preso, disse a parlamentar em entrevista à CNN Brasil na última sexta-feira, dia 14 de março. A pessoalista conversou com a apresentadora Basília Rodrigues, contrapondo as declarações da também deputada que participava do debate, Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. A deputada Júlia Zanatta acredita que a oposição tenha votos suficientes para aprovar o projeto e garantir a liberdade de centenas de brasileiros que foram presos ou condenados. Já a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, chegou a insinuar que o projeto não visa a soltura dos cidadãos que foram presos por estar em Brasília no dia que os prédios públicos foram vandalizados. Aspas para o que disse, então, a deputada Sâmia Bonfim. Ninguém acredita nessa história de defender os cidadãos condenados. Nenhuma criança de 5 anos acredita que a preocupação do projeto de anistia é com as pessoas que estavam ali. Querem anistia para Bolsonaro antes mesmo dele ser condenado. Você sabe que ele vai ser condenado, fecha aspas, disse então a deputada do PSOL, deputada de extrema esquerda, Sâmia Bonfim. A gente separou um trecho desse debate, um trecho dessa entrevista ali da Sâmia Bonfim e a Júlia Zanatta na CNN Brasil. Vamos acompanhar. Paralelamente a isso, lá no Congresso, de onde as senhoras vêm, tem a proposta que prevê um perdão aos condenados, ou seja, mais pessoas podem ser condenadas neste caso, e lá no Congresso já caminha uma proposta prevendo essa anistia, quem já foi condenado e também já uma expectativa para os que serão condenados no futuro. Vou começar pela Júlia Zanatta, que é uma defensora desse texto. Vai passar? Eu acredito que vai passar, tem clima para passar agora já, né? Os outros parlamentares, né? Não só os parlamentares do PL, ou mais à direita, mas a gente tem conversado com parlamentares no ano todo passado, com parlamentares de centro, que a gente vê a indignação deles também quando eles perceberam que a Débora Rodrigues, por exemplo, que colocou lá na Estátua da Justiça, perdeu um anel com batom, depois foi logo apagado, ou seja, né, não foi uma depredação de patrimônio público, por exemplo, foi condenada a 17 anos, né, mais que traficantes. Então, o Congresso entendeu que é uma pauta sensível, que é preciso fazer justiça, que não foi observado o devido processo legal nesses julgamentos, eram os mesmos atos, ou seja, não foi feita a individualização. E nenhum dos parlamentares que a gente conversa, eles estão dizendo, não, quem depredou alguma coisa não deve ser punido. Não, não é isso, né? Nós queremos que quem depredou, que é uma minoria, seja punida de acordo, e não como se fosse golpe de Estado, ataque ao Estado Democrático de Direito, todos esses crimes inventados aí, né, que inclusive foi aprovado quando revogaram a Lei de Segurança Nacional, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Pois bem, hoje eu diria que existe sim clima para passar a anistia na Câmara dos Deputados, e eu tenho convicção que o presidente Hugo Motta irá pautar esse tema, porque é um tema de interesse da sociedade, porque a gente não pode viver num ambiente que o crime não tenha castigo e a gente tenha castigo sem crime. Todos da Lava Jato estão se livrando, inclusive recuperando a sua elegibilidade, né? E os do 8 de janeiro, coitadinhos, estão sendo condenados a penas maiores que traficante. Isso não é compreensível para o público em geral. E você acha que o ex-presidente vai ser condenado? A gente tem falado com aliados de Bolsonaro que prevêem até uma prisão antes do fim deste processo, pelo menos é a perspectiva, o termômetro deles. Justiça ou perseguição, você acha que o ex-presidente vai ser condenado? Tudo isso que vem acontecendo é uma perseguição para tirar Bolsonaro do jogo político de 2026, aniquilá-lo politicamente, né, para que ele perca a moral, mas isso tem sido o contrário, ele tem crescido, as pesquisas mostram que hoje ele já ganharia de Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal não tem a mínima condição técnica de imparcialidade para julgar Jair Bolsonaro. Vamos lembrar frases aqui de Barroso, tipo, nós derrotamos o bolsonarismo. O Flávio Dino seria a mesma coisa que colocar a Sâmia Bonfim para julgar, com todo respeito, para julgar Jair Bolsonaro, né? Porque o Flávio Dino tem falas, tipo assim, dizendo que Jair Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Tem um vídeo dele falando isso. Então, não tem a menor imparcialidade o Supremo Tribunal Federal para julgar Jair Bolsonaro. Lembrando que imparcialidade é não tomar partido, né, ser um julgamento justo. Então é óbvio que ele vai ser julgado em uma única instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e toda a narrativa já foi montada para condená-lo, para tirá-lo do jogo, humilhá-lo, enfim. Mas
o tiro vai sair pela culatra. Eu tenho certeza que o que estão fazendo é fortalecer a liderança política de Jair Bolsonaro. Ninguém acredita nessa história, mas assim, nenhuma criança de 5 anos acredita que a preocupação com a anistia é com as pessoas que estavam ali. As pessoas que estão presas, algumas podem ter a prisão relaxada, pode ter uma pena diferenciada, mas se cometeram um crime, devem pagar por isso. Isso é a primeira coisa que os bolsonaristas sempre dizem, mas nesse caso, eles se querem. Aliás, diziam que eram os petistas, eram os milícias, querem anistia por mim, cada hora eles escolhem um argumento. Mas só que é o seguinte, pedem anistia para o Bolsonaro antes mesmo dele ser condenado. E você sabe que ele vai ser. O cara tem uma série de provas de envolvimento, passou dos 4 anos se organizando para isso. Foi o primeiro presidente da história que não foi reeleito, e não poderia ser diferente. Olha o que ele fez com esse país durante a pandemia, olha a forma como ele tratou, desrespeitou a população brasileira, perdeu depois de dar um golpe. E mesmo, pode ser que eles precisam aprovar, por exemplo, da anistia do Congresso, não seria a primeira vergonha do Congresso Nacional, não seria a primeira aliança do Bolsonaro com o Centrão Corrupto, isso é um modo veterano dele da vida inteira. Agora, mesmo essa anistia, só foi derrubada no Supremo depois, porque ela também é ilegal. Então nós estamos bastante tranquilos de que esse fascista Bolsonaro vai ter a sua punição e vai para a cadeia. Para equilibrar aqui a quantidade de perguntas, responda rapidamente, Sâmia. Você acha que o projeto da anistia vai passar? Brasília, pode ser fácil, a gente vai lutar muito para que isso não aconteça. Se acontecer, vai ter mais uma vergonha do Congresso Nacional. Mas caso faça, a gente vai desestabilizar e vai derrubar ele. Não há solução para o Bolsonaro, ele vai ser preso.